como superar o desafio que você está vivendo neste momento. E neste vídeo você vai encontrar estratégias de como fazer, de qual passo a passo a seguir diante de uma situação que você está no meio dela, no olho do furacão. O Brian Tracy, que é um grande gênio dessa área de desenvolvimento pessoal, ele diz que tem algumas estratégias que a gente pode seguir, que a gente pode fazer para, diante de uma situação, diante de um problema, encontrar e buscar soluções. O primeiro passo de todos é, segundo ele, analisar o cenário. Primeiro passo, analisar o cenário. Sentar, fazer um brainstorm, fazer um levantamento das possibilidades de como poderia ser solucionado esse problema. E a partir das... Pode colocar. Aí você vai colocando as soluções mais absurdas até as soluções mais simples. Faça uma lista de no mínimo 20 itens. E ele diz, o Brian Tracy diz que a partir dessa lista de 20 itens, você pode encontrar situações absurdas, hipóteses absurdas, mas soluções também que, no meio dessas que parecem um absurdo, pode acabar ajudando a resolver a situação, a resolver o problema. O passo 2. Segundo ele, não adianta, após você fazer esse diagnóstico das possibilidades de resolução, não adianta focar no problema, vai focando nessas possibilidades de resolução. Então, o segundo passo é você buscar esse entendimento de encontrar a resolução mais plausível. Você descarta as mais absurdas e você descarta as mais simples e encontra ali o meio termo para, a partir daí, encontrar a saída para aquele problema que você está vivendo. Um terceiro ponto que ele também cita, após fazer essa listagem com as possíveis soluções, o brainstorm, a tempestade de ideias, e depois de você analisar e escolher algumas dessas ideias, você passar a executar de forma simples e de modo realista, sem você criar coisas ou outras situações que pioram ainda mais o problema original. Então não adianta você fazer uma tempestade de ideias, você fazer uma lista de boas ideias e ideias não tão boas, e no segundo momento escolher qual vai ser a ideia a ser seguida, se você não está executando da forma adequada ou se você está encontrando uma ideia que vai piorar o problema que você já se encontra. E o próprio Napoleão Hill, que é outro escritor de desenvolvimento pessoal, e ele fala muito sobre essa questão da pessoa ter um desejo forte, um desejo ardente. E o Brian Tracy também cita isso. Vou até indicar o livro do Brian Tracy, que é O Ciclo do Sucesso. Um dos melhores livros que você pode ler, que inclusive o Pablo Marçal bebeu dessa fonte, o Paulo Vieira também. É um livro que é obrigatório para quem está buscando esse desenvolvimento pessoal e esse crescimento. Então o nome do livro é Ciclo do Sucesso. Lá você vai encontrar conhecimentos extraordinários que poucos livros têm. E, enfim, voltando aqui para as dicas. Essas dicas que o próprio Napoleão Hill fala e o Brian Tracy também traz, você pode encontrar antes dessas pessoas terem nascido na própria Bíblia. Na Bíblia, o próprio Jesus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Né? Não me recordo se é Paulo que cita ou se é o próprio Jesus, mas já existe esse ensinamento bíblico, né, milênios atrás, essa sabedoria que hoje os grandes escritores de renome da área de desenvolvimento pessoal, eles também indicam a mesma coisa, que é ter aquela paz, aquele entendimento que excede a todo entendimento e com a ideia de que se você está passando por aquela dificuldade, você vai sair mais forte dela, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até uma topada, até uma situação ruim vai deixar você mais forte, se você ama a Deus e se você está andando segundo o propósito que Deus tem para a sua vida, segundo os planos que Deus tem para a sua vida. Então, esse desejo ardente que eles citam é você realmente querer de verdade resolver aquele problema e se empenhar para isso. Não adianta apenas querer, tem que se empenhar também. E já falei 4 dicas. A quinta e última dica é durante essa execução você sempre buscar fortalecer sua mentalidade, buscar fortalecer a sua fé. Eu não sei se você tem ou não uma fé, mas eu sugiro que você busque a Jesus, que você leia a Bíblia, que lá na palavra você vai encontrar os ensinamentos mais revolucionários que hoje você pode encontrar nos livros que são caríssimos de desenvolvimento pessoal, mas já está lá na Bíblia, tudo ensinado, tudo trazido conforme a palavra de Deus. Então, nessa quinta e última fase dessa resolução de problemas, eu indico você buscar a Deus, buscar
o evangelho e a partir dali tirar os ensinamentos, se fortalecer na sua fé, porque não adianta você ter metas, ter planos, ter um desejo ardente de resolver aquilo, se você não tem a paz de espírito, se você não tem a estabilidade de executar e de seguir, de saber aproveitar os ensinamentos porque que são trazidos naquela situação problema. Porque deserto não é lugar de permanência. Deserto é lugar de passagem. Você está numa situação difícil, não é o caso de você permanecer nela. Se você está numa situação difícil, faça de tudo para sair dela. Mas se você sair dela, quando você sair dela, nós carregamos essa certeza, nós que cremos em Cristo, que quando a gente sai de uma situação, a gente tem que sair melhor, a gente tem que sair maior e mais forte do que entrou nela. Então, ter essa fé, ter essa certeza é importante para que nas próximas fases da sua vida você chegue ainda mais fortalecido e para que você chegue no novo nível, no novo patamar. Porque o deserto é a escola que Deus tem para nos fazer crescer, nos fazer desenvolver. Então, se no deserto você passa e você não sabe aproveitar, tirar os ensinamentos, você vai acabar mais cedo ou mais tarde voltando para essa mesma situação. Então, essas foram as dicas de hoje. Já aproveitei que o trânsito aqui está lento, e está congestionado, e estou deixando aqui essas dicas que valem ouro para quem está passando por uma situação, problema, por dificuldade. Deixa aí o seu comentário, siga aí nosso canal. Nós estamos sempre publicando aí vídeos, sempre buscando transbordar na vida das pessoas e compartilhar ensinamentos e dicas, beleza? Um abraço para você e até mais.